Bom, hoje nós vamos falar sobre a histologia, sistema digestivo, aula 2, aula 3 e aula 4 de vocês, de uma forma bem mais simplificada e mais direta. Em relação ao esôfago, nós vamos ter a camada mucosa, que ela vai ser de epitélio estratificado, pavimentoso, não queratinizado, e ela vai ter também uma lâmina própria, que vai ser também de tecido conjuntivo denso não modelado. Vai ser principalmente na região distal, porque ela vai ter uma glândula mucosa. Já a camada submucosa, eu tenho as glândulas mucosas na sua porção mais proximal, e eu também vou ter um tecido conjuntivo denso, que ele não vai ser modelado. E eu também tenho os folículos linfóides e a camada, e também a transição com a camada mucosa. Já o muscular, eu vou ter o músculo esquelético na região mais proximal e na região mais distal eu já vou ter uma transição com o músculo liso. Tenho também as camadas adventícias e serosas. As serosas, ela só vai ser a partir da transição do diafragma, então na região mais distal desse esôfago. E aqui nessas lâminas, dá para visualizar aqui a primeira camada, a mais superficial, que é a de epitélio estratificado pavimentoso, não queratinizado. Eu tenho uma lâmina própria dessa camada mucosa. Vou ter a submucosa, onde eu vou ter as glândulas mucosas. Vou ter as glândulas mucosas nessa região mais proximal. E na região mais distal, eu vou ter um conjuntivo denso não modelado e os folículos linfóides. Na camada muscular, que é essa camada aqui, eu já vou ter ali o músculo esquelético quando eu estou na região mais proximal anatomicamente, e distal eu vou ter o músculo liso. E eu ainda tenho a camada adventícia, que seria nessa segunda imagem aqui, que dá para visualizar bem, onde ela vai ser na maior parte proximal, e quando eu vou para a parte distal, eu tenho o aparecimento da camada serosa. Então, na lâmina, ela pode cobrar dessas duas formas para vocês. E, além disso, vocês podem ver que eu tenho, nessa primeira imagem, esse traço preto aqui. Esse traço preto está mostrando a diferença das duas camadas do músculo, que elas podem ter a ser interna ou externa, assim como de músculo liso para músculo estriado, de acordo com o corte e em qual estágio esse esôfago está. Se está mais proximal, se está mais distal. E nessa segunda imagem aqui, essa setinha vermelha, ela está apontando para uma glândula mucosa que vai ficar ali na região da cárdia. Essa glândula mucosa, ela vai produzir secreções que vão ser liberadas na luz do esôfago para proteger esse esôfago da região do hiato. Fala, Mai. Qual seria a diferença desse músculo esquelético e do músculo liso na muscular? Eu não consegui ver. Eu entendi a diferença de camada interna circular e camada externa longitudinal. Agora, essa parte do proximal ser esquelético e distal ser liso, eu não peguei. Lembra que ao decorrer que o alimento vai entrando, vai se tornando um estímulo que você não tem mais controle? No músculo estriado esquelético, você ainda tem o controle. Por isso que quando você vai para a deglutição, você ainda tem o controle. E a partir dali, o músculo liso, você não tem o controle sobre ele. Você não tem o controle sobre o seu peristal, pelo seu peristaltismo. Por isso eu tenho essa transição de uma coisa que eu tenho controle da outra que não. Que o corpo você não precisa estar todo momento ali pensando. O seu corpo automaticamente vai lançar os estímulos para que ocorra. Deu para entender? Deu sim, Elô, obrigada. Já no estômago, eu vou ter a túnica muscular do esôfago, que ela vai ser a base do sistema digestivo, e são duas camadas de músculo liso, que tem uma luz mais achatada, e também a túnica muscular mais resistente, que ela vai ter três camadas. A camada interna, que é uma camada oblíqua, a camada circular, que é a do meio, e uma camada longitudinal, que é a mais externa. Longitudinal externa, circular no meio
e interno oblíquo. Eu tenho essas camadas para que eu tenha uma melhor contratilidade desse músculo e uma maior resistência dessa túnica muscular. Agora nós vamos para essa parte das lâminas. Eu vou ter na parede do estômago, primeiro, uma túnica mucosa, que ela vai ser composta por epitélio cilíndrico simples, e esse epitélio vai ser mucíparo. Ele vai ser muito rico em muco e vai proteger essa região do pH ácido. E também vai ter algumas fossetas ou falvéolas, dependendo de como é nomeado pela literatura, pelo livro, que são as mesmas coisas, que é o local onde essa glândula vai se desembocar. Então, na lâmina própria, no esôfago, ela vai ser de tecido conjuntivo e é onde vai estar as glândulas. E ela é e ela vai fazer parte da musculatura da mucosa. E já em relação à submucosa, ela vai ser pouco desenvolvida e ela não vai ter glândulas. Já em relação à região muscular, ela vai ter 3 camadas. E já a serosa, ela vai estar dentro da cavidade abdominal e se une ali com o tecido conjuntivo e com mesotélio. Nessa imagem aqui, eu separei para a gente diferenciar uma lâmina epitelial, que é essa parte de cima, a amarela, que é essa maior, aqui vai ser a lâmina própria glandular, e já em verde aqui vai ser a lâmina muscular da mucosa. E dando um zoom mais nessa parte da base, para ficar uma melhor visualização da lâmina muscular, que vai ser essa verde, e a submucosa, que eu não vou ter glândulas. Na porção fúndica ali do estômago, eu vou ter basicamente 3 tipos de células. Células parietais, que vão produzir íons de hidrogênio e íons de cloro, que vão ser os responsáveis por diminuir o pH do estômago, que é essa em verde aqui, e vou ter as células principais, que é essa que está aqui amarela e eu escrevi laranja. Desculpa. E elas vão produzir o pepsinogênio, que quando ele entra em contato com o ácido clorídrico, ele vai transformar em pepsina. E essa pepsina vai ser aquela enzima lá que vai ativar e vai digerir as principais proteínas do corpo. E eu também tenho as células enteroendócrinas. Elas vão produzir hormônios relacionados ao processo digestivo, mas elas não vamos conseguir visualizar elas nessa coloração, só em uma coloração especial. Nessa primeira imagem aqui, eu coloquei um zoomzinho do epitélio que vai revestir a luz do estômago, que ele vai ser cilíndrico simples, e ele também vai produzir um muco para proteger esse pH, que vai ser muito baixo. Já nessa outra imagem aqui, eu trouxe para vocês visualizarem o plexo mioentérico, que vai estar ali parte, caso coloque em uma lâmina, essa região aqui. E aqui é um glândulo do plexo submucoso, que é mais difícil de ser cobrado, mas eu trouxe para vocês terem uma visualização. Mas tá dando para entender até aqui? Deu, Elo. Eu só não entendi. O que seria o plexo mioentérico? Assistiu a aula de física de ontem? Oi? Assistisse a aula de física de ontem? Não, só de isto. Pronto, o plexo mioentérico ele vai fazer parte da contratilidade e do relaxamento desse esôfago e do estímulo neuronal também, para que eu tenha a liberação e a quebra desses alimentos nessa região. Eu coloquei as tabelinhas lá, do que é que cada um libera, onde cada um age, qual estímulo cada um precisa. Tá? Pronto. Agora, vamos para o fígado. E o que é que a gente precisa visualizar no fígado? Que pode ser cobrado em fórmula de lâmina e pode ser cobrado também em fórmula de questão. Eu preciso visualizar o espaço porta, onde eu vou ter nesse espaço porta um ramo da artéria hepática,
mais a veia porta, mais um ducto bilífero. Nessa imagem aqui, dá para visualizar o ramo da veia hepática bem vermelhinho aqui, a veia porta, o ducto bilífero, e aqui eu tenho a veia central. E como é que eu vou reconhecer esse espaço porta? A veia, ela vai ter uma parede bem fininha e uma luz bem ampla. Já a artéria, ela vai ter uma parede mais espessa e vai apresentar camada muscular lisa na sua parede. Se isso for dado um zoom bem grande, pode ser visualizado. E já o ducto, ele vai ter epitélio cúbico ou um epitélio cilíndrico, de acordo com o tamanho desse ducto, e ele vai ter uma parede bem fininha sem sangue dentro, já que é linfático. Já em relação a essa imagem aqui, é quando a gente vai observar as células capilares sinusoides com as células de Kupffer. Essas são as células de Kupffer bem visualizadas, com seus núcleos bem arroxeados. Eu tenho um hepatócito aqui, eu tenho um ducto bilífero, uma veia porta, um ramo da artéria hepática, que podem ser visualizados, mas o principal, para vocês lembrarem, é o hepatócito e a célula de Kupffer. Aqui eu posso ter na minha veia central, que vocês devem visualizar. Aqui eu tenho um espaço porta, mas eu também vou ter veias centrais. Nessa imagem aqui, vocês podem visualizar uma veia central aqui, outra aqui. Vão ser bem distribuídas e elas vão ter capilares que são sinusoides quando estão em ampliação. E eu também vou ter cordões hepáticos que podem ser visualizados. E esses cordões hepáticos que vão formar o parênquima hepático. E eu posso também ter alguns espaços mortos em branco que vão corresponder a alguns capilares sinusoides para gerar uma irrigação dessa região. Já em relação ao pâncreas, o que é que eu devo identificar? Os acinos serosos, células centroacinosas e os ductos excretores. Essa célula que está apontada aqui é um acino seroso, que eu coloquei em uma ampliação maior aqui, e ela é uma célula serosa que vai secretar proteínas que vão estimular a CCK para que ela seja liberada e ajude na formação do quimo. E esses acinos, eles vão ser um conjunto de células serosas que vão estar dispostas em fórmulas circulares e elas vão secretar essas enzimas. Elas vão apresentar um núcleo bem esférico, vão ter uma coloração mais azulada ao centro do núcleo. Eu vou ter uma coloração mais avermelhada na região periférica dessas células, porque ela vai ser uma região rica em grânulos de zimogênio que vão secretar as enzimas. E bem no centro dessas células acinosas, eu vou ter alguns ductos intercalares, que vão produzir o bicarbonato, que vai ser secretado pelo estímulo da secretina, que vai ajudar também na produção do quimo. E aqui, nessa imagem, vocês podem ver uma parte exócrina, que são esses acinos, as células centroacinárias, os ductos excretores, um ducto excretor bem visualizado aqui. A porção endócrina, que seriam as ilhotas de Langerhans, vão estar relacionados na atuação em relação à glicose e esses fatores. Aqui nessa imagem eu tenho o ducto excretor e em um zoom bem melhor eu vou ter ele visualizado. Quando eu tenho a minha porção exócrina e a minha porção endócrina, eu vou ter a formação do meu parênquima. Nessa seta aqui está apontando para essa região. E o que seria isso? Essa região aqui são os septos,
que vão dividir os lóbulos e eles vão ser muito ricos em vasos sanguíneos e também de tecido conjuntivo, que vai formar o estômago. E diferente qual a diferença da parte endócrina da exócrina? A parte endócrina é relacionada às ilhotas de Langerhans e a parte exócrina aos ácidos serosos, e eles vão compor o fígado. Vou compor o pâncreas. Fígado, lá vai eu. Aqui as duas imagens do ducto excretor, num zoom menor e num zoom maior. E agora vamos falar sobre a glândula suprarrenal e a glândula tireoide. Em relação à glândula suprarrenal, ela pode ser dividida em zona glomerulosa, zona fasciculada e zona reticulada. A zona glomerulosa ela vai produzir hormônios mineralocorticoides, como a aldosterona, e vai se situar bem inicialmente abaixo da cápsula desse tecido, e ela vai ser composta por células piramidais ou células coronárias, que são organizadas em cordões e que vão formar arcos que vão estar envolvidos com vasos sanguíneos. Já a zona fasciculada, ela vai produzir os glicocorticoides e os hormônios sexuais. O arranjo das suas células será em cordões de uma ou de duas células que podem ser retas e retangulares para a formação de feixes. Também vão estar juntos com capilares e vão estar dispostas perpendicularmente a esse órgão, que está a diferença da zona glomerulosa, da zona fasciculada. Nós vamos ter a reticular. E, por fim, a zona medular. Na zona reticulada, eu tenho a produção também de glicocorticoides e de hormônios sexuais. Vai ser uma região mais interna ali do córtex, que vai estar situada entre a zona fasciculada e a medula. Eu vou ter células dispostas em cordões bem irregulares, que vão formar uma rede de anastomoses. Já na parte medular, que é essa 4 aqui, e aqui também dá para vocês visualizarem, eu vou ter a produção de epinefrina e de norepinefrina. E essas células vão ter catecolaminas que vão produzir esses hormônios. Nessa primeira imagem, a zona 1 é a glomerulosa, a 2 a fasciculada, a 3 a reticulada e a 4 medular. Assim como nessa aqui, vocês podem ver a divisão que na parte cortical eu tenho a glomerulosa, fasciculada e reticulada, e na zona medular apenas a zona medular. Já em relação à tireoide, ela vai ser uma glândula que vai estar ali logo abaixo da faringe, vai ser anterior à cartilagem tireoide e à cartilagem cricoide. Ela vai ser composta por um lobo direito, um lobo esquerdo e um istmo, que vai ser uma linha que vai ligar esses dois lóbulos. Em algumas pessoas ainda pode ver um lóbulo piramidal, que é um resquício evolutivo. E nela eu vou ter folículos. Esses folículos vão ter colóides no seu interior, e esses folículos serão esféricos, onde vai ser armazenado o colóide. E para cada folículo, um colóide é formado, e essas células foliculares são de células cuboides. Já em relação ao colóide, eu vou ter uma formação de células foliculares, e essas células foliculares vão secretar hormônio T3 e hormônio T4, e também o colóide, além de produzir, ele vai armazenar esses hormônios. E eu também tenho células parafoliculares em menor quantidade, que elas vão estar ali agindo na produção da calcitonina, que vai inibir a reabsorção óssea. Então, o que é que eu tenho que lembrar da tireoide? Folículo e células cuboides, que vão conter o colóide dentro. E é isso. Aula 2, aula 3 e aula 4 resumidas.